Temos vivido um período de grande confusão com relação ao cristão poder ou não sofrer. Para alguns, todo o mal que procede sobre nossas vidas provém do diabo. Por isso acreditam que não podemos sofrer, pois o sofrimento, nessa visão, manifesta a vitória do diabo sobre Deus, que deseja nos abençoar e nos dar vida abundante. Compreende-se desta forma que o diabo é glorificado quando sofremos. Gostaria de refletir com os irmãos sobre esta questão: sofrer ou não sofrer? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito deste assunto? O cristão está isento do sofrimento? Não, ninguém está isento do sofrimento, nem mesmo o cristão. Em qualquer época, desastres e tempos difíceis podem vir sobre o crente. A morte de uma pessoa querida, enfermidade, perdas irreversíveis nos negócios, divisões na família. Poderíamos continuar a lista, acrescentando-lhe nossas experiências pessoais. Entretanto, é necessário que compreendamos a que tipo de sofrimento a Bíblia diz que estamos sujeitos e por meio de que instrumentos surgem os sofrimentos em nossas vidas. O primeiro instrumento do surgimento do sofrimento em nossas vidas são as nossas próprias atitudes. Nossa natureza pecaminosa nos leva a cometermos atitudes que trazem a nós sofrimentos. Atitudes imprudentes, conforme aconteceu em Gênesis, capítulo 16, verso 1 ao 6. Sara, mulher de Abraão, foi imprudente ao escolher sua serva para dar luz a um filho de seu marido. Sua imprudência veio pela incredulidade de que poderia dar à luz a uma criança. Abraão, seu esposo, deveria ter dito não à ideia de Sara. Entretanto, foi imprudente como sua esposa. E gerações até hoje sofrem por causa da decisão que tomaram naquele dia. Quantos hoje não sofrem por causa da imprudência? Tomam decisões precipitadas, não têm paciência para esperar o agir de Deus, o momento certo para agir. Um outro exemplo, Saulo, em 1 Samuel capítulo 13, verso 8 ao 15, sua imprudência o levou a perder o reino para Davi. Ele não esperou o profeta Samuel conforme deveria ter esperado para receber dele a bênção para ir guerrear. Uma outra atitude que nos traz sofrimento são os julgamentos incorretos que fazemos. Em Juízes, capítulo 9, do verso 1 ao 15, Josué não consultou a Deus e foi enganado pelos seus vizinhos, que por medo levaram Josué a fazer uma aliança com eles. Josué os julgou por sua aparência e se deu mal. Um outro exemplo, Samuel. Em 1 Samuel 16, do verso 1 ao 13, ao ir à casa de Jessé para ungir um de seus filhos a rei, Samuel julgou sua escolha pela aparência. E Deus disse para ele que ele não olha com os olhos dos homens. Uma terceira atitude que nos traz sofrimento é o orgulho. Em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1 ao 2, Davi não pecou por pedir o censo,
mas pela intenção que estava por trás deste pedido. Deus permitira que Davi fosse incitado por Satanás a esta atitude. Davi se deixou levar por Satanás. Sua confiança neste momento passou a estar no número de soldados que possuía e não em Deus, o que desagradou a Deus e fez com que todo Israel sofresse pelo pecado daquele que estava investido como autoridade sobre a nação. O pecado do líder trouxe sofrimento para toda a nação. Precisamos aprender este princípio espiritual. Uma quarta atitude que nos traz sofrimento é a falta de discernimento espiritual. Nós temos o texto de Lucas, capítulo 13, verso 10 ao 13, e também o texto de Marcos, capítulo 9, do 17 ao 27. Jesus teve discernimento para reconhecer que muitas pessoas que vinham até ele sofriam por causa de espíritos imundos. Ainda hoje, em nossos dias, muitas pessoas sofrem por causa de espíritos imundos, até mesmo crentes. O crente não fica possesso, mas não está isento de ser atormentado por demônios ou mesmo de carregar em seus corpos enfermidades colocadas por demônios. Por acharmos que tudo é natural, não oramos e não repreendemos o mal em nossas vidas e acabamos sofrendo sem necessidade. Precisamos discernir, porque nem toda enfermidade vem do diabo, mas não podemos negar que ele também opera nesta área. A quinta atitude que nos leva ao sofrimento são os pecados. As obras da carne nos trazem sofrimento. Em Gálatas 5, 19 ao 21 está descrito algumas destas obras. Somos tomados por sentimentos de culpa, outras vezes julgados por nossos irmãos, condenados pela igreja, nos tornamos escárnio na boca do povo e, dependendo do pecado, sujeito à condenação da lei dos homens. Esse tipo de sofrimento não deveria nos atingir. Entretanto, por andarmos mais na carne do que no espírito, somos constantemente submetidos às consequências de nossos erros. Como vencer estes sofrimentos? Morrendo para o pecado e vivendo no espírito para Cristo. Um segundo instrumento do surgimento do sofrimento em nossas vidas são atitudes irrefletidas ou deliberadas de outras pessoas. Veja, o primeiro são atitudes, mas são atitudes nossas. Agora estamos falando de atitudes causadas por outras pessoas. Sofremos perseguições e danos financeiros causados por terceiros. Às vezes, essas perseguições são tão intensas que sofremos danos terríveis moralmente e algumas vezes fisicamente. Ouço constantemente sobre assassinatos de pastores e missionários por causa do Evangelho de Deus. Ouço testemunhos de pessoas que perderam tudo por causa do seu compromisso com Cristo. Existem países que odeiam os cristãos e estes não conseguem vender ou comprar nada nestes países. Algumas vezes seus filhos são assassinados. Este é o sofrimento terrível causado por terceiros. Entretanto, precisamos discernir algumas coisas ao falarmos desse tipo de sofrimento. O Novo Testamento nos adverte a respeito deste sofrimento. Jesus nos advertiu desse tipo de sofrimento, conforme podemos ver em Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12, e também no capítulo 10, verso 16 ao 23. Fomos avisados por Jesus de que seríamos perseguidos por causa de seu nome. Pedro fala à igreja que estava dispersa a respeito deste tipo de sofrimento, como provação de sua fé, em 1
Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 19. O apóstolo Paulo também fala deste tipo de perseguição aos crentes. Paulo adverte a igreja com relação a este tipo de sofrimento, conforme lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3 ao 4. A Bíblia fala de sofrermos perseguições, açoites e até morte por causa do nosso testemunho. Somos perseguidos por causa da luz de Jesus que brilha através de nós, incomodando as trevas. Pedro diz que este sofrimento deve ser por causa de nosso bom testemunho. Precisamos discernir que nossa luta não é contra carne e sangue. Em Efésios capítulo 6, verso 12, encontramos essa afirmação. E precisamos deixar bem claro que não lutamos contra o homem, mas contra as forças espirituais que estão por trás de cada agir dos homens. Muitos não compreendem essa verdade e acabam lutando com armas carnais para tentar resolver os problemas que enfrentam. Nossa luta não é carnal, mas espiritual. Portanto, devemos usar armas espirituais, conforme descreve o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Oração e a palavra de Deus. Devemos orar e usar da autoridade espiritual que possuímos em Cristo Jesus e pregar a palavra de Deus, para que as pessoas possam deixar de estarem debaixo do poder do pecado e em consequência do poder de Satanás. Por este sofrimento, todos deveríamos passar. Se não somos perseguidos por causa do nome de Jesus, se não somos zombados por causa desse nome, possivelmente não estamos testemunhando como deveríamos estar. O terceiro instrumento do surgimento, do sofrimento em nossas vidas é o curso natural da vida. Jesus nos advertiu desse tipo de sofrimento, conforme lemos em João, capítulo 16, verso 33. Neste texto, Jesus estava dizendo a seus discípulos que eles sofreriam, pois em breve não o teriam mais em sua presença. Neste momento, suas esperanças se diluíram, sua fé e seus sonhos não seriam suficientes para o sofrimento que os aguardava. Jesus, por exemplo, chorou a morte de Lázaro, seu amigo, em João 11. Acredito que nos sentimos assim quando perdemos um ente querido. Tudo parece sem sentido. Nem todas as enfermidades têm sua origem nos espíritos de enfermidade. E possivelmente um número muito pequeno tem essa origem. Algumas doenças surgem devido ao nosso próprio corpo, que é limitado. Por exemplo, hérnia de disco surge porque o sujeito carrega um peso que seu corpo não suporta. Resfriado ou uma gripe pode surgir devido à nossa imprudência. Existem enfermidades que surgem devido a uma má alimentação, à falta de cuidado na higiene, aos usos excessivos de agrotóxico, de hormônios que são aplicados a animais. Nem tudo é demoníaco, embora Satanás possa fazer uso de todas as coisas para nos atingir. Precisamos reconhecer, em certa medida, nossa responsabilidade pelas aflições que passamos. Falo da responsabilidade social, afinal de contas, fazemos parte de uma sociedade capitalista que faz qualquer coisa para obter lucro. Existem pessoas que são capazes de fabricar medicamentos falsos para ganhar dinheiro. Outros são capazes de enganar idosos nos caixas eletrônicos para tomar seu dinheiro. Sofremos em parte por causa de um sistema capitalista selvagem que propagamos todos os dias em nossas vidas. Entretanto, não existe nada que Jesus não possa reverter. Não existe doença que Deus não possa curar. Não existe situação que Jesus não possa vencer. Gostaria
de relembrar neste momento a você as causas de nossos sofrimentos. Primeiro, nossas próprias atitudes. Atitudes imprudentes, julgamentos incorretos, orgulho, falta de discernimento espiritual, pecados que trazem sobre nós sofrimentos. Segundo, atitudes irrefletidas de outras pessoas que acabam gerando em nós sofrimento. E em terceiro, o curso natural da vida, que nos leva a experimentar o sofrimento. E gostaria de concluir afirmando que estamos sujeitos aos mais variados tipos de sofrimentos. Nem todo mal que vivemos procede do diabo ou de Deus. Contudo, é bom sabermos que temos um Deus grande em misericórdia e que tem prazer de nos atender quando buscamos de todo o coração, quando somos capazes de crer que nada é impossível para Ele. Jesus é a nossa única esperança no meio da desesperança. Jesus é a nossa única salvação. Creia e verás a glória de Deus. Deus te abençoe.